galera, beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né, em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui, em nome de Jesus. E nós estamos hoje no dia 104 de 365 dias com o Senhor. Agora no ano 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E aqui nós estamos, graças a Deus, começando o livro de Esdras. Justamente o profeta Esdras, ele foi um homem muito usado por Deus. E justamente ele está ali trazendo o contexto do pós-exílio. Você vê que coisa interessante, né? Primeira e Segunda Reis está contando ali a história dos reis de Israel. Em Primeira e Segunda Crônicas, os reis de Judá. Claro que acaba os reis de Judá mencionando os reis de Israel, os reis de Israel mencionando os reis de Judá. Isso é normal, porque tanto Israel, né, as 10 tribos, quanto a tribo sozinha de Judá, elas são irmãs. Agora tem uma questão aí. Tanto Segunda Reis quanto Segunda Crônicas, eles terminam justamente no exílio, quando o povo é deportado para a Babilônia, quando o povo é exilado para a Babilônia. E aí justamente esse contexto aqui de Esdras é justamente depois do exílio da Babilônia. É quando esse exílio já aconteceu e no caso o povo está retornando à terra de Israel. Depois de 70 anos. Lembra que Deus falou? O exílio vai durar 70 anos e exatamente 70 anos durou, como Deus tinha falado. E aí justamente dentro deste contexto aqui é que nós estamos começando o livro de Esdras para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Mais uma vez, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. E vamos lá. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro. E aí presta muita atenção aqui, ó. Ciro, rei da Pérsia. Você vê, Ciro não era necessariamente um homem que era judeu. Ciro não era necessariamente um homem que ele vinha ali da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Ciro não era necessariamente um homem que tinha ali a linhagem dos reis de Israel, por exemplo. Era um homem totalmente distante, era um homem totalmente diferente do contexto de Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, ele era rei da Pérsia, ou seja, rei de um outro povo, rei de uma nação diferente da nação judaica, rei de uma nação diferente da nação, né, que Deus estabeleceu através de Abraão, Isaac e Jacó. Mas olha, presta atenção aqui. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor. Você vê, lembra que Deus lhe tinha dado uma palavra através de Jeremias? Se Deus quiser, nós vamos ler o livro de Jeremias, né? Nós vamos comer, engolir, receber, né, a graça de Deus através do livro de Jeremias. Mas lá no livro de Jeremias está escrito que o povo ia passar exatamente 70 anos como exilado, né, na Babilônia, mas depois de 70 anos, um homem chamado Ciro iria ser usado por Deus para poder os libertar. E aí você vê, a profecia de Deus ela é tão firme, ela é tão certa, ela é tão correta, que até o nome da pessoa já existia. E isso antes mesmo da pessoa nascer. Então, assim, Deus ele faz tudo certo. E olha aqui o contexto. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reinado, em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olha a proclamação que ele fez. Olha aqui o decreto que ele deu. Ele como rei, ele como monarca, ele como, né, o cabeça ali da nação, olha o que ele falou. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. E aí você vê que coisa interessante. Ele não era judeu. Ele não era de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não fazia parte da linhagem ali dos profetas, dos reis, mas ele entendeu que Deus designou ele para construir um templo a Deus. Agora, por que esse templo? Por que construir esse templo a Deus? Aí que tá. Esse templo aí tinha sido destruído pelos babilônios. Os babilônios, quando começou ali o exílio, os babilônios foram até Jerusalém, foram até Israel e destruíram o templo de Deus, saquearam o templo de Deus. E esse primeiro templo era aquele templo completamente ornado de ouro. Era um templo completamente maravilhoso. Era um templo que Davi empenhou sua vida. Era um templo que Salomão trabalhou com muito afinco.
e colocou ali tudo que era de mais precioso. E agora, justamente, esse templo ele tinha sido destruído pelos babilônios. Mas agora Deus levanta Ciro para poder reconstruir esse segundo templo. Que esse segundo templo, inclusive, é chamado de Templo de Zorobabel. E se Deus quiser, nós vamos ler esse contexto também, se Deus quiser. Versículo 3. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor. Aí você vê, qualquer um de vocês que Deus esteja com ele. Olha, eu não estou falando para ser um, para ser outro, não. Se Deus está contigo, vá até Jerusalém, vá até Judá, construa o templo de Deus. O que em Jerusalém, o templo de Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E aí você vê, Ciro entendia que o lugar onde Deus morava era no templo dele, em Judá, em Jerusalém. E aí justamente quem estiver com Deus, que vá até Jerusalém e lá construa o templo de Deus. Versículo 4. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Ou seja, todos agora vão ter a obrigação de ajudar na reconstrução desse segundo templo, independente de onde estejam vivendo. Por quê? Para que o templo de Deus venha a ser construído. Para que o templo de Deus venha a ser ornado, venha a ser fortalecido, venha a ser levantado. Versículo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, aqueles que Deus despertou o coração. Olha, a vontade de fazer, de criar, de gerar, ela não vem de você, mas ela vem de Deus. Ela vem do coração de Deus. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para criar, fazer, gerar. Então, assim, Deus que despertou no coração das pessoas a vontade de fazer o templo, a vontade de construir o templo, a vontade de edificar o templo dele. Dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. E aí você vê, Nabucodonosor, não só satisfeito em destruir Jerusalém, destruir Israel, ele fez o seguinte, ele pegou os bens do templo de Deus e levou para a Babilônia. E se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler que isso aí foi uma causa de afronta a Deus. E Deus, nesse dia que Nabucodonosor usou ali os utensílios sagrados, nesse dia o bicho pegou para ele. Nabucodonosor ali foi a queda final dele. Porque ele profanou o povo de Deus, profanou a terra de Deus e agora profanou o átrio do Senhor. E aí Deus colocou a mão. E foi justamente quando bateu 70 anos. Se Deus quiser lá na frente, o Senhor vai nos dar a capacidade, pela graça dele, de lermos esse texto aqui. É um texto muito bom. E vamos seguir. Versículo 8. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelos tesoureiros Midrate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte, e aí agora começa todo aquele rol ali de coisas, né? O total foi o seguinte, 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, e vamos pular por cada horário. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. 5.000, imagina. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. E aí você vê, os exilados estavam voltando para a terra. Os exilados estavam voltando para Jerusalém. Os exilados estão voltando para Israel. E os utensílios do templo de Deus também estavam voltando. Os utensílios do templo do Senhor também estavam vindo. O que é que isso aqui significa? Deus estava dizendo assim, vocês foram para o exílio, mas eu fui com vocês. O templo foi destruído, mas os utensílios foi com vocês. E agora, vocês estão voltando para a terra
com 70 anos para cumprir a promessa, e eu estou garantindo que eu estou voltando com vocês. Porque a presença de Deus, ela está sobre a pessoa, ela está sobre você, ela está sobre sua vida. Independente de onde você esteja, independente para onde você for, Deus está contigo. A presença dele é sobre as pessoas. Então, é exatamente aqui o contexto. Deus está deixando claro, olha, a minha presença está com o meu povo. Independente se eles estão na Babilônia, independente se eles estão em Israel. A minha presença está com os meus. E vamos seguir. Esdras capítulo 2. A lista dos exilados que voltaram. Esta é a lista dos homens que Essa é a lista dos homens da província de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Nemias, Seraías, Relaías, Mardoque, Bislão, Mispá, Bigvai, Reum e Baná. Olha, presta muita atenção aqui em Zorobabel, Nemias e o próprio Esdras. Eles foram muito importantes nesse contexto aqui do pós-exílio. Essa é a lista dos israelitas. E aí agora a gente começa, né? Os descendentes de Parós, e aí vai esse pessoal todo. E aí vai, de Arad, e aí vai pegando todo mundo, aí vai seguindo todo mundo. Se você quiser ir lendo, pode ir parando e pode ir lendo. Pesar, Jorá. E aqui todo o pessoal que estava voltando, né, da Babilônia. Todo o pessoal que estava voltando, que era exilado e deixou de ser. E vão passar. Vão passar, vão passar, vão passar. É muita gente, né? Graças a Deus. E aí vão passar aí de Salomão. Olha os descendentes de Salomão. Olha quanta gente. Vão passar, vão passar, vão passar. Aqui. Os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro, eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. E aí você vê que coisa interessante. Lembra que já foram feitas várias genealogias e várias atualizações de genealogia? Como assim? Filho que nascia colocava o nome, neto que nascia colocava o nome, bisneto que nascia colocava o nome. Então, como eles não foram encontrados, eles não foram achados puros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer os alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Lembra que Deus estabeleceu o sumo sacerdote para que uma vez viesse a consultar ele por ano? Então, dentro deste contexto, aqui, como não havia ainda um sumo sacerdote, logo, não havia a possibilidade de consultar a Deus. Então, se não havia a possibilidade de consultar a Deus, pronto, ninguém vai comer os alimentos ainda, os alimentos do Senhor. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, 65 além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 255 mulas, 475 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo do Senhor no seu antigo local. E aí você vê coisa interessante, né? Voluntariamente as pessoas ofertaram. Voluntariamente as pessoas quiseram contribuir. Voluntariamente as pessoas deram a oferta para poder reconstruir o segundo templo. De acordo com as suas possibilidades. Você vê, de acordo com as suas possibilidades. Quem tinha mais, quem tinha menos dava menos, mas cada um dava conforme o que podia. E isso que é interessante, porque assim, ó, se Deus te abençoou com mais, é justo que você dê mais. Se Deus te abençoou com menos, é justo que você dê menos. Deus ele não liga para monetariamente quanto você dá, mas ele liga se você está de fato comprometido com ele. Ah, eu tenho R$ 1, pronto. Digamos, o dízimo disso é 1 centavo. Ah, eu tenho R$ 100, o dízimo disso é R$ 10. Então, independente, ele está olhando para aquilo que você está dando, está devolvendo a ele com alegria e satisfação. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais.
os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabelecerem suas cidades de origem. Esdras, capítulo 3. A reconstrução do altar. E aqui nós voltamos, né? Quando chegou o 7º mês, e aí, que coisa linda, o pessoal já voltou para ofertar a Deus. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, opa, presta atenção aqui nele de novo, Zorobabel, ele foi muito importante. Zorobabel, Esdras e Neemias, eles foram fundamentais nessa reconstrução de Israel. Filho de Sealtiel e os seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, do Deus de Israel. Olha que coisa linda. Começaram a construir o altar do Deus de Israel. Por quê? Porque Deus estava usando eles para fazer isso. Deus estava usando eles para essa obra. Deus estava usando eles com esse propósito. E aqui a gente começa a ver claramente que Deus estava nesse propósito. Aqui a gente começa a ver claramente que Deus tinha vontade realmente de cuidar de Israel. Que Deus tinha vontade realmente de, eu quero restabelecer o meu povo. Eu quero restabelecer a minha nação. Eu quero restabelecer os meus. Eu faço questão de colocar o meu povo na minha terra, colocar o meu povo no templo, colocar o meu povo com as leis mosaicas sendo feitas e cumpridas, para poder mostrar o Messias que há de vir, porque toda lei ela fala de Jesus, toda lei ela aponta para Jesus, toda lei elas são sombras do que é Cristo, do que Cristo fez e faz por nós, que é a propiciação nossa e dos nossos pecados. E Deus faz questão de levantar pessoas para poder cumprir o propósito dele. E aqui está. Começaram a construir o altar de Deus e começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E aí você vê coisa interessante, né? Eles estavam ali cumprindo o propósito, estavam ali cumprindo aquilo que Deus estabeleceu desde lá de trás, que era justamente a obrigação do povo jamais abandonar o Senhor, do povo jamais abandonar a aliança, do povo jamais se esquecer de quem Deus é. E agora, versículo 3, presta atenção aqui, ó. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Olha, apesar do medo, apesar do receio, apesar da aflição, apesar do medo. Olha, nós somos seres humanos, nós sentimos medo, é normal. Nós sentimos aflição, é normal. Nós temos angústia, é normal. Agora, apesar disso, nós vamos fazer. Apesar disso, nós vamos cumprir. Apesar disso, nós vamos regaçar nossas mangas e vamos trabalhar. Apesar do medo, apesar do receio, apesar da aflição, apesar da até, entre aspas, possível insegurança. Mas nós vamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se Deus colocou aquilo no nosso coração e o propósito é bom, é Ele que cuida, é Ele que garante, é Ele que provê. É Ele que vai e fala, eu estou aqui, eu estou fazendo. E é o que Deus estava fazendo. Apesar do medo, os homens foram lá e fizeram. Isso é coragem. Coragem não é você não ter medo. Coragem é você fazer apesar do medo. Isso é coragem. E Deus ama coragem. Versículo 4. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor. E aí você vê coisa linda. Isso aqui é a renovação da aliança. Isso aqui é uma renovação daquilo que Deus tinha falado. É um povo que está voltando para Deus. É um povo que está reafirmando a aliança. É um povo que está, de novo, lembrando daquilo que Deus estabeleceu. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é justamente Deus mostrando, olha, eu estou com vocês. Eu estou contigo. Estamos juntos.
bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Ou seja, o pessoal, além de cumprir as ofertas, de cumprir as festas de Moisés, além disso, eles fizeram mais, eles ofertaram mais, eles doaram mais, eles abriram mais o coração. Ó que bênção, ó que maravilha, ó que coisa boa. Deus ama isso. Versículo 6. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E aí você vê, os alicerces do templo de Deus ainda não começou a ser lançado, não começou a ser construído, não começou a ser edificado. Mas apesar disso, o povo já estava sacrificando a Deus. Apesar disso, o povo já estava trabalhando para Deus. Apesar disso, o povo já estava ali dando ofertas ao Senhor. Por quê? Porque é o que importa. Olha, nossa vida, ela pode ser uma oferta para Satanás ou uma oferta para Deus. Como é que a gente faz uma oferta para Satanás? É só a gente não dedicar a Deus. Se nós não nos dedicamos a Deus, nós estamos trabalhando para Satanás. A realidade é essa. Ou trabalhamos e vivemos para Deus, ou trabalhamos e vivemos para Satanás. Não há meio termo. E aí que tá. O povo estava trabalhando, estava buscando, estava se empenhando, estava colocando sua energia, sua força, sua capacidade para Deus. E é exatamente isso que Deus quer. Ah, mas tinha inimigo. Ah, mas tinha medo. Ah, mas tinha receio. Apesar de todas essas coisas, o povo estava trabalhando para Deus. E Deus estava abençoando. E Deus estava se fazendo presente. E Deus estava mostrando o seu braço forte e mostrando que, ó, Ele está com o povo. Haja o que houver. Então, isso aqui é a bênção de Deus. Isso aqui é a bênção de Deus aqui diante de nós. A bênção de Deus está aqui, ó. Deus usando o povo para poder cumprir sua lei, cumprir seu decreto e mostrar que, apesar da dificuldade, a lei dele continua. O reino dele continua. O reino dele avança. É isso que essa é a nossa função. Viver para o Senhor. E agora, a reconstrução do templo. Olha que coisa linda, meu Deus. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. E aí você vê. E deram comida e bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro. Para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. E aí você vê. Apesar de Ciro, desde lá de trás, ele já ter autorizado, já ter falado, já ter, ó, Deus me levantou com esse propósito. Ele continuava ali, ó, de certa maneira, também ajudando. Continuava ali, de certa maneira, também auxiliando. Continuava ali, de certa maneira, também fazendo parte desse propósito. Versículo 8. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadac, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho. Olha que maravilha! Designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionar a construção do templo do Senhor. E aí você vê, tem mais de 20 anos, pronto, pode trabalhar de boa. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enanade e os filhos de seus irmãos. Todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. E aí você vê a importância de estarmos juntos, a importância de sermos coletivo, a importância de sermos uma coisa só. Ó, eu sozinho sou fraco, você sozinho é fraco. Mas eu e você, quando nós estamos juntos, Deus está no nosso meio. Se Deus está no nosso meio, nós conseguimos fazer todas as coisas. Eu só consigo fazer as coisas se você estiver comigo. Você só consegue fazer as coisas se eu estiver com você. Porque no nosso meio Deus está presente. Então, pelo amor de Deus, ame seu irmão, tolere seu irmão e ajude seu irmão. Porque da mesma maneira ele vai fazer o mesmo por ti. E juntos vocês vão glorificar a Deus. E juntos nós vamos glorificar a Deus. Inclusive, deixando uma coisa muito clara. Onde você é fraco, seu irmão é forte. Onde você é forte, seu irmão é fraco. Por quê? Porque justamente Deus ele gosta do complemento. Nós não somos. Quem é completo é Deus. Quem é íntegro é Deus. Quem é total é Deus. Quem é soberano é Deus. Nós somos imperfeitos.
Nós dependemos um do outro. Para quê? Para que justamente a graça de Deus ela venha a ser sob medida, além da nossa conta, sobre todos nós. Ou seja, Ele quer que nós venhamos a entender que somos falhos, que somos imperfeitos, que precisamos um do outro, para que no final a glória dele seja manifesta. Voltando, onde você é fraco, seu irmão é forte. Onde você é forte, seu irmão é fraco. Para quê? Para que os dois venham a ter que aprender a lidar com o suportar e com o doar. A lidar com o amor e a lidar também com a dor. Para que todos venham a crescer nos dois lados. Porque, como Jesus fala, né? É muito fácil você amar aqueles que te amam. Mas também é difícil, né? Você amar seu inimigo. É muito fácil você amar aqueles que só têm pontos positivos. Mas também é difícil a gente amar aqueles que têm pontos negativos. Mas Deus quer justamente que nós venhamos a amar e tolerar a mesma pessoa, que tem pontos fortes e pontos fracos. Isso é obrigação nossa. É a obrigação que Deus nos dá. Inclusive, só falar uma coisa para você. É o que Deus ensina. Jamais olhe para o ponto negativo do seu irmão. Porque quando você para olhar para o ponto negativo do seu irmão, você está perdendo tempo. Por quê? Porque aquele ponto negativo, se Deus quiser, ele muda. Se Deus quiser, Deus aperfeiçoa. Se Deus quiser, Deus arranca aquele ponto negativo. Mas e os seus pontos negativos? E os meus pontos negativos? Agora, o oposto é verdadeiro. Vamos olhar para o ponto positivo dos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o ponto positivo do nosso irmão, a gente vê a graça de Deus, a gente vê a glória de Deus, a gente vê o que Deus faz de extraordinário com as pessoas. E quando a gente começa a ver a beleza de Deus, quando a gente começa a ver o poder de Deus, quando a gente começa a ver a soberania de Deus, a gente começa a entender que Ele é bom, apesar de sermos quem somos. Apesar de estarmos nessa matéria, apesar de estarmos nesse tempo. Então, assim, vale muito mais, é muito melhor, é muito mais produtivo nós olharmos para o ponto positivo dos nossos irmãos. Porque quando a gente olha para o ponto positivo dos nossos irmãos, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos glorificando quem Ele é. Nós estamos glorificando o que Ele fez e faz por nós. E sabe o que acontece? Aí que tá. Você muda o sentimento que você vive. Você não vive um sentimento mal, triste, negativo contra seu irmão. Você faz justamente o contrário. Você olha para o seu irmão e fala: Senhor, que maravilha. Ó, que dom o Senhor deu para ele. Ó, que dom o Senhor deu para ela. Ó, que graça, ó, que maravilha, ó, que misericórdia. Ó, Senhor, me ajuda, Pai, para que eu também seja como ele, para que eu também seja como ela. Me ajuda, Senhor, para que eu cada vez melhore. Me mostra o que é que eu preciso melhorar. Me mostra o que é que eu preciso crescer. E aí sabe o que acontece? Você cresce, seu irmão cresce e o mais importante, o reino dos céus continua a avançar. Então, olha que coisa linda eles estavam vivendo. Todos estavam vivendo como um só homem. Ou seja, todos eles tinham o mesmo objetivo, tinham a mesma vontade, tinham a mesma visão. Estavam todos ali trabalhando no templo de Deus. Olha que coisa linda. Versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ou seja, um cantava de um lado, outro cantava. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E outro respondia, ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E outro respondia, ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. E assim era, um cantava, outro respondia, um cantava, outro respondia, um cantava, outro respondia, assim como é no céu. No céu é santo, santo, santo. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. E quando um termina de cantar, o outro canta de novo. Santo, santo, santo. E assim é. Da mesma maneira, ele é bom e seu amor a Israel dura para sempre. Ou seja, todos unidos, todos ligados, todos com o mesmo propósito, todos vivendo para Deus. E é assim que Deus quer. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz. Olha que coisa linda. Todo o povo. Não teve alguns que ficaram de fora, mas todo o povo louvou a Deus em alta voz. Pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Olha que coisa linda. Os alicerces do templo de Deus tinham sido colocados, tinham sido alicerçados, tinham sido firmados. Olha que maravilha. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos
que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Aí você vê, olha que contraste. Enquanto muitos estavam ali louvando a Deus, se alegrando, felizes, satisfeitos, alegres, outros gritavam de tristeza, outros choravam de tristeza. Por quê? Porque o primeiro templo era um templo que o esplendor que Salomão trabalhou ali para colocar era tão grande que as pessoas olhavam e até se impressionavam. Era ouro no chão, era ouro nas paredes, era ouro no teto, era ouro fora, era ouro dentro, era completamente revestido de ouro. Era algo magnífico, extremamente além da compreensão humana. Já esse segundo templo, eles mesmos estavam ali, estavam vendo, era um templo de pedra. Era um templo bonito, era um templo glorioso, mas aqueles que viram o primeiro templo, aqueles que viram o templo de Salomão, eles viram que ali não tinha toda essa glória, não tinha toda essa beleza, não tinha toda essa coisa maravilhosa como o primeiro templo. Eles choravam de tristeza por causa disso, porque eles viram que a glória que Deus colocou através da vida de Salomão tinha esvaído. Eles viram que aquele sinuoso templo, aquele lugar maravilhoso, aquele templo extremamente absurdo aos olhos humanos, tinha ido embora. Então, por isso que tinha esse contraste. Só que aqui que está. Este templo é muito mais importante. Este templo é muito mais fundamental. Este templo muda a nossa vida, muda a minha vida, muda a sua vida. Sabe por quê? Porque foi neste templo de pedra, foi neste templo que não era tão bonito quanto o primeiro. Foi neste templo que não era tão extraordinário quanto o primeiro. Foi neste templo que não chamava tanta atenção quanto o primeiro. Foi neste templo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entrou. Foi neste templo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos ensinou a lei do Pai. Foi neste templo que o Cordeiro de Deus, que morreu por mim e pelo seu pecado, foi neste templo que o Senhor ali esteve presente. Não presente espiritualmente, mas presente em carne, presente em matéria, presente aqui como eu e como você. Comendo, bebendo, dormindo, se alegrando, se entristecendo. De fato, um homem ali, mas o próprio Deus. Versículo 13. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro. Você vê, era tanto grito que a gente não sabia se era só choro ou se era só alegria. Pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Você vê, era um som tão terrível, mas tão terrível que foi ouvido de longe. Ninguém sabia se era alegria ou se era tristeza. Mas fato é, neste templo, o Senhor fez coisas maravilhosas que jamais foram feitas e sequer jamais voltarão a ser feitas. Que é o próprio Deus estar presente aí nesse ambiente, presente nesse meio. E para honra e glória dos Senhor, que esse foi o nosso dia 104. Mais uma vez, primeiramente, agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Escreve aqui para eu saber que você chegou até o fim. SOM, S-O-M, para eu saber que você chegou até o fim aqui em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim, ó, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 105, estarmos juntos, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 105, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 105. Amém.